Bom dia, gente. Aqui estamos nós, de uma maneira aí um pouquinho diferente, né? Que a gente está acostumado em sala de aula, mas com muita alegria que eu me apresento aqui a vocês. E hoje a gente vai dar prosseguimento, né? As aulas não vão parar. A gente vai, a partir desse domingo agora, as aulas serão... Alguns professores estão passando aula online, outros vão estar passando em formato de vídeo, como vai ser esse. Mas é devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Não somente nós cariocas, brasileiros, mas no mundo todo. Então, devido a essa preocupação, né, as aulas também, os cultos serão online, serão da forma como nós estamos fazendo. Então, eu costumo dizer que a crise, ela sempre gera oportunidades. A gente precisa estar atentos, orar a Deus para que a gente possa observar as oportunidades que a crise está nos apresentando, né? Oportunidade da gente buscar mais a Deus, da gente se arrepender de muitas coisas, da gente mudar o nosso horizonte, as nossas metas, os nossos objetivos, né? Então, estamos aqui vivendo uma nova vida, literalmente. Essa é a primeira aula online, então não repara, online não, vai ser gravada, futuramente vai ser online. Então você não repara aí alguns erros. Se eu tossir um pouquinho, não é resfriado, é problema de rinite alérgica. Aqui com a minha garrafa d'água, entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir. Eu queria informar para os irmãos que eu vou estar passando esse vídeo para o WhatsApp a princípio, mas futuramente haverá outras formas de eu estar passando as aulas, tá ok? E peço aos irmãos que qualquer dúvida, os irmãos pode pausar o vídeo, pode gravar, entendeu? A sua dúvida, mandar para mim, que eu vou estar pronto para estar atendendo aos irmãos, ok? Então vamos começar, e vamos começar fazendo a oração. Pousa a cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de poder aprender mais de Ti, através da Tua Palavra, através dos Teus mandamentos. Hoje nós vamos estudar a terceira lição dessa revista. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa abençoar cada aluno, cada vida que estará recebendo essa aula, Senhor, que essa aula possa abençoá-lo poderosamente. Me abençoa, me capacita, unge meus lábios, para que eu possa transmitir, ó Deus, aquilo que Tu colocaste em meu coração. Desde já eu quero Te agradecer por tudo, em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Então, meus irmãos, como vocês estão vendo aí no slide, livro do profeta Jeremias, né, aula número 3, o tema é sobre o apelo de Deus. A revista, ela dá uma referência muito grande, aqui muito extensa. Então, eu separei duas referências que têm a ver com o nosso estudo de hoje. Então, a primeira referência que nós vamos ler é Jeremias capítulo 26, verso de 1 a 6, e depois nós vamos ler Jeremias 7, 1 a 15, ok? Então, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, aqui no livro de Jeremias, a partir do verso de número 1, capítulo 26, verso de número 1, que está escrito assim: No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se consertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diz-lhe, pois, assim, diz o Senhor, se não me deres ouvidos para andares na minha lei,
que pus diante de vós para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, e começando de madrugada vos envio, pois de que até aqui não me ouviste, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Agora você volta um pouquinho na sua Bíblia, lá no capítulo de número 7, vamos ler os versos de 1 a 15, que tem também tudo a ver com a aula que nós vamos aprender hoje. Ok? Está escrito assim: o templo do Senhor não protege a nação iníqua. É o tema da sociedade bíblica. E o versículo número 1 diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um ao seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes por outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que nada vos aproveita. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondeste. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais a este lugar, que vos deis a vós outros, vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-eis da minha presença, como arrojei a todos os irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Então, vamos ler aqui na revista a parte da introdução. Né? Vamos ler aqui a introdução na revista, que fala: a reforma promulgada pelo rei Josias recebeu forte impulso quando o livro da lei foi encontrado no templo. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 22, dos versos 8 a 13. Na lei estava escrito que o povo devia cultuar a Deus no templo de Jerusalém, em Jerusalém. Por isso Josias fechou os santuários locais em outras partes da terra e concentrou todo o culto na capital Jerusalém. O templo do Senhor tornou-se o ponto central da vida religiosa do povo. Mas no ano 609 a.C., o piedoso rei Josias foi morto em batalha pelo faraó Neco, rei do Egito, fato que marcou o começo do processo de destruição da nação de Judá. Joacás, chamado de Salum em Jeremias 22:11, assumiu o reinado de Judá, mas passou somente 3 meses no trono. Depois, Neco o destituiu e colocou outro filho de Josias no seu lugar, Joaquim, que reinaria por 11 anos. Que rumo o novo rei seguiria? Continuaria as reformas do seu pai, procurando levar de volta a lei do Senhor, o povo à lei do Senhor? Jeremias logo percebeu que a tendência era outra. E no momento da crise,
no princípio do reinado de Joaquim, Deus enviou Jeremias a uma mensagem que podia fazer toda a diferença. Jerusalém, após ter sido conquistada pelos hebreus, ela tornou-se capital do reino de Israel. Aquelas 12 tribos que nós viemos falando em sala de aula, aqui tem aproximadamente 3.000 anos de história. Um dia, o rei Davi, cheio de boa vontade, teve a ideia de construir um templo para Deus, mas não esperava por esta resposta. Deus agradeceu e disse que não precisava de um templo. O mundo inteiro é meu e eu moro onde eu quiser. Os animais são todos meus. E se eu quiser um templo, escolho do jeito que eu gosto. O rei Davi ficou confuso e Deus continuou falando: onde eu quero morar mesmo é no coração de vocês. Parecerem minha família, meu povo, meus filhos e filhas. E acrescentou mais: eu é que vou construir uma casa para vocês, um templo para morarmos juntos. Se vocês se reunirem em meu nome, vou encarregar o teu filho Salomão de fazer isto. Davi, ele não chegou a ver o templo que seu filho construiu, nem sobrou o resto arqueológico da construção. Mas o recado foi muito claro: o templo tinha que ser um presente de Deus para o seu povo, no meio do qual ele vive, porque a bondade, a justiça, a solidariedade, busca da partilha dos recursos da vida. O templo, ele se tornou o ponto central da vida religiosa do povo, como vocês podem ver aqui no slide. Aqui do meu lado esquerdo está a cidade de Jerusalém. Aqui do meu lado direito está o templo, uma simulação. E o povo, esse local, tanto a cidade quanto o templo, se tornou um ponto central da vida religiosa daquele povo naquela época. Então, nesse lugar, disse Deus, farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas, ou seja, aquelas ofertas que eram feitas através de votos, e as ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Diz mais: lá comereis e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, e no que tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então, nesta cidade aqui, nós podemos ver nesse slide, era um lugar para ser vivido desse jeito, como Deus havia planejado. O povo viveu períodos assim, quando eles obedeciam a Deus, aquilo que Deus havia proposto, havia prosperidade na nação, no povo de Israel. As bênçãos do Senhor pairavam sobre a nação, sobre o povo. Tudo acontecia de bom e do melhor. Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontecia. Várias e várias vezes, o povo se rebelava, o povo se voltava contra Deus, desobedecendo os seus mandamentos, buscava a idolatria através de outros deuses. Com consequência, o mal vinha sobre a nação em decorrência dos seus atos. De tempos em tempos, Deus levantava profetas, Deus levantava juízes, reis, dentre outros, para colocar o povo no rumo certo. E uma dessas duas figuras muito importantes, muito importantes para o nosso estudo hoje, é o rei Josias e o profeta Jeremias. No período do rei Josias, quando ele inicia o seu reinado, o povo de Deus estava vivendo em total declínio espiritual, moral, psicológico e dentre outros males. O rei Josias ele vai fazer uma tremenda reforma em todos os aspectos, na nação, no reino, na cidade, como nas cidades em voltas. Nesse período acontecem algumas coisas muito importantes para o nosso estudo nesta manhã, que nós devemos nos atentar. Primeiro, que Josias é levantado a rei. Nós já vimos nas aulas passadas que Josias, tanto seu
pai quanto seu avô foram dos piores reis. Manassés foram um dos piores reis da parte de Judá. Depois o seu filho, que é o pai de Josias, também continuou na mesma caminhada, fazendo as mesmas coisas que não deveriam, né, se voltando contra Deus, fazendo o que era mal. E Josias agora ele vai ser levantado como rei. O livro da lei vai ser achado, vai ser lido para ele, e ele vai começar a fazer uma grande reforma ali em Judá, em Jerusalém, toda aquela região. Outro fato importante que nós devemos guardar é que Jeremias, lá no iniciozinho do mandato ali, do reinado do rei Josias, ele também vai ser levantado como profeta. Como nós já vimos, a função dele, o certo seria ele ser sacerdote, mas Deus escolheu ele para ser profeta. Mas a seguinte, Josias ele é morto, o rei Josias ele é morto, e Joaquim, filho do rei Josias, assume o reinado e não segue as diretrizes do seu pai. Ele vai seguir as diretrizes do seu avô, que era o filho de Manassés. E o negócio vai ficar complicado. E Jeremias então é enviado com uma mensagem que podia fazer toda a diferença naquela nação, naquele povo, naquela época. E a gente vai ver o que vai acontecer. Primeiro, aqui na revista, Jeremias ele vai fazer um apelo. Deus vai motivar Jeremias, vai colocar no coração de Jeremias para que ele possa fazer um apelo ao povo. E aqui na revista, que é o nosso primeiro ponto, ele vai falar, né, aqui logo no início, como sacerdote, Jeremias se sentia em casa quando estava no átrio do templo, para onde se dirigia gente de todas as cidades de Judá, a fim de adorar o Senhor. A influência da reforma de Josias estava presente, e por ocasião de uma das grandes festas, que era a festa da Páscoa, que celebrava em Jerusalém, muita gente ouviria a mensagem do Senhor entregue com fidelidade por Jeremias. Não omitas nenhuma palavra sequer. Está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 26, verso de número 2. Jeremias deveria falar não somente com fidelidade, mas com esperança. Bem pode ser que ouça, isto é, que escute, que preste atenção e se converta cada um do seu mau caminho. Jeremias 26, 3. Claro que não se tratava da incerteza da parte de Deus, que sabe todas as coisas de início até o fim, que sabia quantos ou quão poucos se arrependeriam. Deus usa aqui, assim por dizer, uma linguagem pessoal ao homem, como também faz na segunda parte do versículo. Então, me arrependerei, sobre a expressão de Deus, me arrependereis, vamos pensar mais adiante na lição número 8. Aqui é o antropomorfismo, ou seja, é a atribuição de forma, de característica ou de comportamentos humanos a seres inanimados. Ok? Então, continuando aqui na revista, observe que o apelo ele é individual, cada um, e também é universal. Todos estão seguindo por maus caminhos. Todos precisam converter-se para escaparem do castigo que está por vir por causa da maldade de suas ações. A mensagem aparece de forma resumida em Jeremias 26 e também de forma mais completa em Jeremias de 7 a 15, foi a que nós lemos no início da nossa meditação, que parece referir-se à mesma ocasião. Então, a história mostra que através dos séculos, várias pessoas têm tentado destruir a palavra de Deus. Se você pegar os livros de histórias, secular, ou também essa parte mais teológica, você vai encontrar várias pessoas que tentaram destruir a palavra de Deus. No início do 6º século a.C., uma pessoa que literalmente tentou destruir a palavra de Deus e por isso pagou severamente por sua arrogância foi Joaquim, rei de Judá, o filho de Josias, do rei Josias. Os 11 anos do reinado do rei Joaquim foram desastrosos. Apesar dele ter tido a oportunidade de seguir o exemplo justo do seu pai Josias, Joaquim voltou-se para o mal.
ele vai seguir o caminho do seu avô, a mão de seu bisavô Manassés. Jeremias descreve sendo um governador presunçoso, que abusou do seu próprio povo e que perseguiu e matou os servos de Deus, e por causa disso ele sofreu consequências terríveis. Diante desse quadro terrível, Deus instruiu a Jeremias a profetizar que o rei Joaquim e Jerusalém, o povo, não se arrependesse do mal que estavam fazendo, eles seriam destruídos. Daí o apelo. Jeremias vai tentar sensibilizar e chamar a atenção do povo utilizando desses recursos. E ele vai fazer isso, esse apelo ele será dividido em 3 partes, como nós vamos ver agora em diante. O primeiro apelo é o apelo, à mensagem, que ele vai levar, e o primeiro apelo é o apelo à consciência. Jeremias vai trabalhar com a consciência do povo para ver se esse povo se conserta, se volta para Deus, abandona os seus maus caminhos. E a gente vê aqui na revista, o primeiro apelo à consciência. A mensagem começa com uma promessa positiva: e eu vos fareis habitar neste lugar. Ou seja, Deus estava dizendo, em outras palavras, eu vou voltar atrás no que tenho proferido contra vocês e contra a cidade. Eu permitirei que vocês habitem seguro neste lugar, como uma condição que haja arrependimento, deixe os pecados, a opressão, a violência e a idolatria e se volte para mim. Essa era a condição que Deus estava colocando para o povo. Mas o povo não deu ouvido. Como está escrito aqui na parte seguinte, na revista, assim Deus teve que intervir novamente no que se refere ao arrependimento do povo. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Palavras falsas, mas se tratava do templo do Senhor. O povo estava no lugar certo, dizendo as palavras bonitas, mas havia, porém, havia algo errado. Por mais belo que fosse o culto, havia algo errado no coração do povo. Eis que confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveito. Eles confiavam na religião em vez de confiar no Senhor. E aqui eu volto um pouquinho àquela última aula, que eu dei no ano passado, foi uma aula extra. Vai falar que eu falei um pouco sobre religião, o que vem a ser religião, relembrando, Religião é um culto que aproxima o homem das entidades que são atribuídas poderes naturais, é uma definição do dicionário, dos dicionários em geral. Em outras palavras, religião é o homem buscando a Deus. Por isso há muitas religiões, algo totalmente contrário do Evangelho. A religião, ela propõe concreções e palpabilidade, ou seja, a religião você precisa tocar para que você possa crer, para que você possa acreditar em alguma coisa. Você precisa de ambientes, de templo, de lugares, de espaços geográficos, de visualizações para você poder crer. A religião, você precisa de ritos, de conjunto de cerimônias, de campanhas. A religião precisa de adereços místicos, ou seja, de rosa ungida, de sal grosso, de lenço, de sabonete, e etc, etc. De souvenirs divinos, a religião precisa disso, que são aqueles objetos característicos de um lugar em que se vende como lembrança. E era o que os judeus estavam falando, como nós podemos ver aqui: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. A fé deles estava depositada no templo, aqui como nós podemos ver no slide, e também na cidade, e nas cerimônias que eram feitas aqui na cidade e no templo. A fé deles estavam depositadas ali. Só que Deus esperava deles algo muito mais profundo, assim como espera de nós também. Deus quer ser adorado em qualquer lugar, sem nenhuma representação física.
Deus não queria que nenhum lugar, nenhum monte, nenhum templo, nenhum cantinho qualquer fosse idolatrado. Ele é espírito e não há figura, não há imagem ou representação alguma que expresse a sua pessoa, a sua virtude, o seu caráter, a santidade e o seu poder. A única manifestação que Deus deu de si mesmo foi na pessoa de Jesus Cristo. Guarda isso no seu coração. Deus não aceita receber adoração através de representação, porque Ele é Espírito. E os judeus não entenderam isso. E esse foi o primeiro apelo que Jeremias fez para aquele povo. E eles estavam confiando na cidade. Eles estavam pecando, eles estavam fazendo coisas erradas. E voltava e corria para a cidade, pensando que a cidade era como se fosse uma bolha, como se fosse uma proteção. Seria uma proteção se eles não estivessem fazendo nada errado, né? Como diz a palavra ali que nós lemos. Mas não, eles praticavam um monte de coisas erradas, eles buscavam outros deuses, entre aspas, eles estavam se curvando diante de deuses que não tem nada a ver com o nosso Deus, fazendo tudo aquilo que Deus não se agrada, e corria para a cidade, clamava pelo nome da cidade para ver se Deus fazia alguma coisa. Não é assim que funciona, né? E Jeremias então vai fazer o segundo apelo, né? Que nós vamos ver, que é o apelo à razão. Jeremias agora vai tentar trabalhar na razão deles. Vai tentar trazer algumas coisas para ver se eles se tocam, para ver se eles se consertam. E aqui na revista, que é o ponto 2, o apelo à razão, vai dizer, afinal, que sentido faz prestar um belo culto no domingo se você passou a semana desobedecendo aos mandamentos de Deus? No versículo 10, o povo proclamou a sua própria salvação. E veio a resposta de Deus: que salvação é essa? Que libera o pecado? Eles pensavam, como alguns ouvintes de Paulo, séculos depois, que o perdão gracioso de Deus implicava licença para pecar. O templo era a casa que se chamava pelo meu nome, lugar designado por Deus, onde o pecador arrependido podia se voltar para ele e receber o seu perdão. Quem premedita pecar já com a perspectiva de pedir perdão a Deus, está transformando em libertinagem a graça poderosa de Deus e fazendo do santuário do Senhor covil de salteadores. Então, passa uma semana sem buscar a Deus, sem ler a palavra, sem oração, buscando as coisas do mundo, e domingo vai para o culto e me diga como foi. Como é que vai ser o culto? Como é que vai ser na hora do louvor? Como é que vai ser na hora das ofertas? Como é que vai ser na hora da ministração da palavra? Passa uma semana buscando a Deus dessa forma diferente agora, lendo a palavra, buscando, meditando, em oração, em jejum, buscando as coisas do reino, e depois domingo vai para o culto e me diga como foi. Qual a diferença? Há uma diferença gigantesca, há uma diferença gritante, há uma diferença sobrenatural. A palavra vai vir de uma forma totalmente diferente. Os cânticos que você vai entoar para Deus vai ser totalmente diferente. Você vai se sentir totalmente diferente. Você vai sentir a presença de Deus te abraçando, te envolvendo, te curando, te libertando, te animando, te motivando. É outra coisa. Entendeu? É muito diferente. Entendeu? E era o que o povo não estava fazendo aqui. Eles estavam fazendo tudo errado. Quando chegava o dia de ir buscar o Senhor, eles queriam que houvesse a proteção, houvesse as manifestações de Deus. E não é assim que acontece. E Jeremias vai continuar. Jeremias agora ele vai para o terceiro apelo, que ele vai apelar agora pela história, que nós vamos ver aqui na revista, que vai dizer: os ouvintes de Jeremias bem poderia ter argumentado, mas Jerusalém é a cidade de Deus que jamais será abalada. Não está escrito que o Senhor escolheu antes da tribo de Judá o monte de Sião, e que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre?
Lembre-se da história, Jeremias. Quando a Síria atacou Jerusalém nos dias do rei Ezequias, parecia que a cidade seria tomada. Recorde como o Senhor mandou o seu anjo e matou 185.000 soldados assírios numa só noite. Deus é fiel, ele não pode permitir a destruição da sua casa. Isso aqui era o que o povo estava falando. Aí Jeremias vai contra-argumentar. Vai dizer, Jerusalém não foi o primeiro santuário do Senhor. Primeiro foi Siló. Foi ali que as 12 tribos se reuniram para repartir a terra prometida entre si. Ali esteve o templo onde Samuel ministrou. E o que aconteceu a Siló? Quando Israel se rebelou e caiu na idolatria, Deus abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro. Olhem agora, só há ruínas onde havia primeiro templo. E Deus fará a mesma coisa se vocês não se arrependerem. Então, Jeremias agora ele vai apelar pela história. Ele vai trazer a memória Siló, como nós estamos vendo aqui no slide. Olha como é que era Siló, mais ou menos, né? O templo do Senhor aqui, o tabernáculo, o Senhor habitando no meio do povo. Essas tendas aqui são as tribos, né? As tribos nos seus devidos lugares. E aqui vinha a bênção do Senhor. Aqui Deus orientava, aqui Deus falava, aqui Deus curava, e aqui Deus habitava no meio do seu povo. Mas Siló é citado pela primeira vez no livro de Gênesis, no começo da história de amor entre Deus e o homem. Siló está a princípio como uma profecia de Jacó, Israel, para seu filho Judá, e toda a tribo de mesmo nome, ainda para todos os povos. A Bíblia vai dizer que o cetro, como diz aqui no slide, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quem é Siló? É uma pergunta, né? O que essas palavras significam? Que ela tem dois significados. É quase impossível decifrar o significado de Siló se não fizermos um estudo detalhado, incluindo o Antigo e o Novo Testamento. No verso de Gênesis, Siló está como nome próprio, significando a quem alguma coisa pertence, a quem pertence o domínio, o que tem um reino. Porém, por muito tempo, Siló foi a denominação de uma região de Israel, como nós vamos ver agora, aqui numa referência lá em Josué, capítulo 18, versículo 1. Olha o que está escrito aqui no slide. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel aonde? Em Siló. E ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Aquela figura que nós vimos antes. E também lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, olha o que está escrito. E este homem, que homem? Elcana, conhecido, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Aonde? Em Siló. Estavam ali os dois filhos, né, de Eli, Hófni e Finéias, como sacerdote do Senhor. Siló era o mais importante local de culto de toda a Palestina naquela época. Isso bem antes de Jerusalém. Ficava a 38 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região de Efraim. E nessa localidade, nessa região onde Siló ficava, esse templo, multidões corriam para lá para adorar, para sacrificar a Deus e consultar os sacerdotes, dentre eles Eli e o profeta Samuel. A Arca da Aliança permaneceu nesta cidade por mais de 369 anos, mais ou menos aproximadamente. Siló, então, era o mais glorioso lugar de culto, a chance de todos os aflitos. Porém, houve uma época em que Siló foi destruído. Por que foi destruído? Ali havia se transformado em idólatras, profanando a cidade e o templo. A arca foi levada para o templo do falso deus Dagom. Deus muito se entristeceu
porque as nações o não reconheceram como Deus, lhe rendendo a glória devida. Siló foi então pisada pelos exércitos inimigos. Isso era reflexo da condição moral sobre a qual se encontrava Israel. A decadência de Siló era uma resposta a uma reação de Deus às pessoas. Aquele povo estava vivendo com o sol. E o profeta vai relatar a destruição de Siló. Nós vamos ver aqui em Jeremias capítulo 7, versos 12, aqui na imagem, aqui no slide. Mas agora, o lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar, e veio o que ele fez por causa da maldade do meu povo Israel. E ainda em 60 diz no tabernáculo de Siló, da sua morada entre os homens. Que isso depois. Olha como é que era. E não tem mais nada. Só tem pedras. Lugar totalmente descampado, lugar totalmente estranho. Vê se você consegue achar a lista de contato. No antes e depois. Por causa disso, por causa de por causa da rebelião de Siló. Por causa da rebelião de Siló, não, por causa da rebelião do povo que não queria buscar ao Senhor, seu Deus. Entendeu? Então, por isso, houve a destruição. E Jeremias vai falar para o povo aqui que assim como Deus fez com Siló, vai fazer também com Jerusalém, porque aquele povo lá de trás, aqui da época ainda de Josué, entendeu? Estava também abandonando os caminhos do Senhor, voltando para a idolatria, seguindo aquilo que Deus não queria, e Deus havia avisado, como vem avisando a esse povo agora, na época de Jeremias. Olha, lembra-se do que aconteceu com Siló no primeiro tempo, lá naquela cidade? Da mesma forma, eu vou fazer agora com Jerusalém. E foi feito. A gente vai ver na história mais para frente, nas aulas mais para frente, e que foi destruído. Então, e se a história de Siló encerrasse aqui? Seria uma triste realidade a de que Deus já não poderia ser visto entre o seu povo. Onde estaria Siló? Aquele a quem pertencia o domínio da palavra, da profecia, o santuário, a esperança dos aflitos. Mas a história não tinha acabado. Siló não era um passado distante, um presente vazio e um futuro sem futuro. Siló, ao qual Jacó profetizou no começo em relação ao fim dos tempos, viria, e graças a Deus por isso. E a palavra de Deus vai dizer, né? O cetro não se arrederá de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os seus povos. Os povos. Siló é o poder restaurador de Deus que se revela na humanidade na pessoa de Jesus Cristo. O santuário em Siló, antiga Palestina, no templo do profeta Samuel, foi destruído. Mas Deus ergueu outro Siló muito maior e muito melhor. E as pessoas não precisam se deslocar de uma cidade para outra, de um país para outro, para chegar a Siló. Ele está ao alcance de toda pessoa que o busca em espírito e em verdade. Jesus nasceu da tribo de Judá, cumprindo a profecia. A ele pertence o domínio dos séculos, a ele o reino e a glória. Siló agora está entre nós, e nós sendo o único intercessor entre o reino de Deus e os homens. Quem tem Siló não pode perder a fé, porque Deus tem prazer em restaurar a vida daqueles que se encontram abatidos. Siló é a mais pura
linda e real história de amor entre Deus e cada um de nós. Não podemos esquecer de lembrar que em Siló temos o conforto e a salvação. Então, meus irmãos, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei das suas lutas, das suas dificuldades, mas eu sei de uma coisa, eu sei que Deus, Ele pode tudo. Tudo que for da vontade dele, Ele pode. Então, se você se encontra abatido, se você se encontra com medo, se você se encontra sem paz, busque a Deus, se coloque diante de Jesus, clame por Ele, porque Ele tem prazer em nos salvar, Ele tem prazer em nos erguer, Ele tem prazer em nos curar, Ele tem prazer de nos colocar para cima, de mostrar um norte, uma nova direção, um novo caminho, um novo recomeço. Amém? E continuando, Jeremias entregou esses 3 apelos, né? Que foi o apelo à consciência, o apelo à razão e o apelo à história. E agora vai haver uma reação a esse apelo, né? Não poderia ser diferente. Quem dera que fosse diferente, mas não foi. Houve uma reação a esse apelo e a gente vai ver aqui na revista, né? No ponto 3, vai falar reação ao apelo, vai falar sobre os profissionais da religião. Vamos ler aqui na revista. Serás mortos, Jeremias 26:8. Essa foi a reação dos sacerdotes, os responsáveis pelo culto no templo. Criam que Jeremias, como sacerdote, também devia dar apoio à religião organizada. Consideraram Jeremias um grande traidor. Essa também foi a reação dos profetas falsos, que só falavam palavras agradáveis aos ouvidos do povo, paz e paz. Queriam que Jeremias, como profeta, também concordasse com a interpretação deles. E todo o povo segue a orientação dos seus líderes. Era Jeremias contra o mundo. Logo foi constituído um tribunal para ouvir o caso e homologar a pena de morte de Jeremias. Olha só que coisa complicada. Interessante, vamos ler aqui uma passagem no livro de João, capítulo 2, versículo 14, para a gente poder entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui nessa ocasião. Jesus, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos campistas e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas e não faça a casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa não sumirá. Estudante da palavra de Deus, às vezes que se aproxima deve buscar compreender o texto, adentrando no âmago da palavra, iluminado pelo Espírito Santo, e não ficar somente na mera casca da letra. Observemos em primeiro momento o lugar onde ocorre a narrativa bíblica no Santo Templo do Senhor. Ali se encontrava toda a sorte de judeus, os mais devotos e sinceros de coração, até os falsos mestres e aqueles que eram judeus apenas exteriormente. Mesmo diante de grande templo, o povo costumava se utilizar daquela magnífica construção inspirada e regulada pelo Senhor para as mais diferentes atividades, fazendo que o antigo templo de esplendor tivesse se tornado casa de venda. Templo, lugar representativo e, portanto, séculos usados pelos e para os meios determinados pelo Senhor, agora se encontrava entulhado de bois, de ovelhas, de pombos, de usuários, de cambistas e os profissionais da religião. Era como essas coisas que eles pregavam e profetizavam. E por causa disso, Jeremias foi perseguido e decretado aqui a sua morte. O povo não deu importância a algo que foi agraciado pelo Senhor. Que hoje
pela sua graça e misericórdia, o Senhor possa chicotear e virar as mesas de muitos corações e de modo paulatinamente possamos reconhecer as nossas misérias e nós venhamos, que nós vejamos quão inábeis somos diante do soberano e santo Deus e nos prostremos com humildade diante do seu poder, que possamos nos arrepender, que o Espírito Santo possa trazer ao nosso coração, à nossa mente, aquelas coisas que nós temos feito errado, e nos prostrar diante de Deus em humildade, no pó e na cinza, como é dito na palavra de Deus, para que possamos alcançar misericórdia, as coisas possam mudar na nossa vida, E na segunda parte aqui, depois da reação pelos profissionais da religião, nós vamos ver também aqui no slide a defesa de Jeremias, porque Jeremias ele vai se defender, E a resposta que salvou a vida de Jeremias aqui na revista começou e terminou com a mesma declaração: o Senhor me enviou. Foi a plena convicção da sua comissão divina que deu ao profeta a coragem indomável. Ele reconheceu que sua fidelidade poderia custar-lhe a vida, mas advertiu que se fosse morto ou sofreria o juízo. Com bondade e esperança divina, o povo tinha ouvido da sua mensagem pela metade. Era como se ora esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes, tempestade, se eu não me der ouvido da maldade da minha lei, que pus diante de vós, ou seja, pus diante de vós, Deus avisou sobre o juízo e orientou o povo ao arrependimento. Mas o povo parecia que estava obstinado, determinado para abandonar o Senhor. E foi isso que aconteceu. Eles não ouviram, eles não deram atenção a Jeremias, aquilo que o Senhor, na verdade, estava falando através de Jeremias, e coisas terríveis vão acontecer, que a gente vai ver mais tarde. A terceira parte vai falar dos princípios, O tribunal rejeitou a confissão do profeta aqui na revista, e havia alguns anciãos da terra, leigos, diríamos, que conhecia a palavra de Deus melhor do que os religiosos. Recordava a profecia de Miqueias. Vamos ler aqui o que fala dessa profecia. Miqueias capítulo 32, pode acompanhar aqui no slide, e diz assim: disse eu, ouvi agora a voz cabeça de Jacó, e voz chefe da casa de Israel. Não é a voz de que pertence a saber do juízo? Aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes amilçais os ossos, e os repartis como para a panela, como carne no meio do caldeirão. Então chamarão o Senhor, mas não ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tem que mastigar, mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhes têm, que lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação, por-se ao sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. E continua: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo, de força, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis o tudo que é direito, edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Perdão. Seus cabeças dão a sentença por suborno, e seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro.
e se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem vamos sobreviver. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo uma colina coberta de mato. Sabe quando profetizou Miqueias? Miqueias, ele profetizou entre os reinados de Jotão, Acais, Ezequias e o rei Manassés. Aquele rei Manassés que a gente tem falado, que foi um dos piores reis que existiu no Reino do Sul, e fez uma porção de besteira, né? Queimou seu filho no fogo, ofereceu seu filho a um monte de entidades. Então ele é meio que contemporâneo ali de Jeremias. Provavelmente deve ter conhecido Jeremias, ou quase conheceu, porque ele vai até o reinado de Manassés, e depois Jeremias já vai começar lá no reinado de Josias. Então, está profetizando isso aqui, está falando isso aqui, como é que estava o povo. Por isso, esses apelos de Deus aqui, através de Jeremias, para que o povo saísse dessa condição, abandonasse esse quadro, né, complicado que eles estavam vivendo, totalmente contrário ao Senhor, totalmente contrário ao reino de Deus, mas o povo não dava ouvido, né? E a gente vai ver aqui o povo, né? Vamos ler aqui na revista. E aqueles que não conheciam a Bíblia, veja como agiu todo o povo no episódio de início. Seguiram os sacerdotes e profetas contra Jeremias. Depois ficaram ouvindo os dois lados. Eles não sabiam, eles ficaram em cima do muro. Não sabia se dava ouvido a Jeremias, sabia se dava ouvido, né, ao sacerdote, aquele restante do povo. E acabaram seguindo os príncipes em favor de Jeremias. Reveja o que Paulo disse sobre o crente sem maturidade. Não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Se você não for um estudante da palavra de Deus, se você não separar tempo para meditar na palavra, para guardar a palavra no seu coração e para colocar em prática, você é uma presa fácil para fazer parte de um grande exército apóstata. Aqueles que abandonarão a Deus e se voltarão contra Ele. Então, ainda há tempo. Ainda há tempo de você buscar a Deus, de você separar. Todos os dias, a gente tem 24 horas no dia. Separa um tempo. Começa aos poucos. Não dá para ficar uma hora, não dá para ficar meia hora. Começa aos poucos. Eu me lembro no meu início, né? Eu não sabia orar, não sabia ler Bíblia. Um dos primeiros livros que eu li foi aquele livro Heróis da Fé. E quando eu li aquele livro e vi, né, que homens de Deus oravam 4 horas, eu ficava assim abismado. Meu Deus, 4 horas, eu não conseguia orar nem 1 minuto. Mas eu propus no meu coração, eu vou aprender e vou começar a orar. E o primeiro dia eu orei 30 segundos dentro do banheiro da empresa onde eu trabalhava, uma barulheira que era uma gráfica, né, um maquinário muito grande, mas eu não queria saber. Eu tinha um tempo reservado, consegui orar 30 segundos, eu fiquei todo bobo. E no dia seguinte eu falei, agora eu vou dobrar. Aí fui para 1 minuto. E assim eu fui, depois 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 16 minutos, eu fui dobrando. E assim eu fui crescendo na graça, no conhecimento, e tenho crescido até hoje. Então, meus irmãos, ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, guarda a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Que você possa ser um instrumento, possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. E aqui, a gente continuando, a vídeo número 4 vai falar em tempo, né? Que é aqui o final da revista. Que na revista vai dizer, o final do capítulo 26 mostra que a libertação de Jeremias não serve de garantia para todo aquele que fala em nome de Deus. Isso aqui é uma verdade. O profeta Urias é um exemplo de alguém que pagou um preço maior e foi assassinado por ordem de Joaquim. Aicão
por ser herói esquecido nessa história, era filho de Safã, do escrivão do rei Josias. Foi Safã que leu o livro da lei a Josias cerca de 13 anos antes. Aicão acompanhou seu pai como parte da comitiva que foi a profetisa Uda para consultar o Senhor. Na geração seguinte, Gedalias, filho de Aicão, se tornaria governador de Israel após a conquista de Nabucodonosor. Deus tem seus servos fiéis em toda parte, e Deus tem suas razões ao livrar um e não livrar outro. Então vem sempre essas questões, né? Por que aconteceu com o fulano de tal e não aconteceu comigo? Deus sabe. Os caminhos do Senhor, como diz a palavra, são mais altos do que os nossos. E não cabe a nós o porquê. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que aconteceu com meu irmão da direita e por que não aconteceu comigo? Por que meu irmão prospera e eu não prospero? Por que meu irmão é assim, consegue as coisas e eu não consigo? Por que aquele irmão é curado e eu não sou? Esse tipo de pergunta não cabe a gente. Cabe a gente a se prostrar diante de Deus e saber que Deus ele tem o controle de todas as coisas e que ele tem o melhor para a nossa vida. Então, para concluir, né, aqui na revista diz que o episódio foi típico do ministério de Jeremias e de muitos outros profetas. Entregou com esperança e com fidelidade o apelo do Senhor, enfrentou com coragem a oposição despertada pela exposição da palavra de Deus e deixou com Deus as suas consequências. É o que a gente deve fazer. Nós fomos chamados para fazer, né, a palavra de Deus. Se você tem um chamado, faça aquilo que Deus está pedindo, né? E deixa as consequências com Deus. Fica perguntando por quê, fica querendo saber muita coisa, né? Eu costumo dizer que a revelação de Deus ela não vem de uma forma completa, mas ele ilumina até a próxima curva, né? Ela é aos poucos. Aos poucos Deus vai revelando seus mistérios, a sua vontade. Vamos nos lembrar de Abraão, né? Deus manda Abraão sair da sua terra e manda ele ir para uma terra. Mas Deus não deu lá no início a terra que era, o que ele ia passar no caminho. Mas Abraão foi obediente. Ele confiou no Senhor. E é assim que a gente tem que fazer. Então, meus irmãos, essa é a lição de hoje, né? Que possa abençoar, né? Que essa lição possa abençoar poderosamente a sua vida, né? Você que vai ver, vai rever. E que bom, nós estamos aqui, vamos continuar assim até que Deus o queira. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente poder terminar esse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai Celestial, queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo, por essa oportunidade de poder ouvir a tua palavra, Pai, de poder aprender mais um pouco dos teus ensinamentos. Que o Senhor possa nos ajudar a guardar cada palavra, tudo aquilo que foi falado em nossos corações, e nos ajuda também, ó Deus, a colocar em prática. Que o Senhor possa abençoar a minha vida, a vida do professor Paulo, que vai estar ministrando a próxima aula, como abençoar também a vida de cada aluno que vai estar recebendo esse vídeo, essa aula, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, todas as nações, ó Deus, que tu possa trazer livramento, Senhor, que esse mal, que esse vírus que tem nos afligido, Senhor, o Senhor possa jogar por terra, Pai, para que possamos voltar às nossas atividades normais. Desde já nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Amém, gente? Então, desculpe aí se teve algum erro, é o primeiro vídeo, né? E à medida que for passando a gente vai melhorando, né? Com certeza. Mas foi bênção, entendeu? Foi uma correria, hoje foi uma correria terrível para colocar essa aula aqui, gravar essa aula para vocês durante essa semana, aprendendo um monte de programa que eu nunca tinha visto, mas o Senhor ajudou, o Senhor abençoou. Então, deixa eu voltar aqui a lembrar, se você tiver qualquer dúvida, tá?
a respeito dessa lição, em qualquer ponto, eu estarei aí disponível aí no WhatsApp, tá? No nosso grupo. Você grava a mensagem, né, que fica melhor do que escrever, grava a sua dúvida, manda para o grupo, que eu vou estar te respondendo aí na medida do possível. Tá bom, querido? Fica com Deus, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Um grande beijo, um grande abraço. Fica com Deus.